Nas vastas e áridas paisagens do sertão, onde o vento carrega poeira e segredos, o destino de Rosalina pendia por um fio invisível e venenoso. O sol castigava a terra rachada com uma fúria implacável, cozinhando o ar e fazendo a miragem dançar no horizonte. Foi nesse cenário de desolação que a crueldade humana se manifestou da forma mais covarde. Rosalina sentiu a picada aguda na panturrilha, uma dor lancinante que subiu por sua perna como fogo líquido. A cobra, assustada, desapareceu na vegetação seca tão rápido quanto surgiu, deixando para trás seu veneno mortal e uma sentença de morte. Seus olhos, cheios de pânico, buscaram os de seu marido, Amâncio, o homem com quem dividira mais de 20 anos de uma vida de servidão silenciosa. Ela esperava um gesto de socorro, uma palavra de conforto, mas encontrou apenas um vazio frio e calculista. Amâncio olhou para a marca da picada, depois para o rosto pálido de sua esposa, e um sorriso quase imperceptível curvou seus lábios finos. Ele a deixou ali, caída sob o sol inclemente, com a dor se espalhando como uma mancha de óleo em seu corpo. Ele se virou e caminhou de volta para a casa humilde, sem olhar para trás, abandonando-a à própria sorte. O que Amâncio não sabia era que aquele ato de desprezo abissal não era um fim, mas um começo. Ele não podia imaginar que, ao abandonar sua esposa para a morte, estava, na verdade, selando seu próprio destino de ruína e desgraça. Aquele veneno que corria nas veias de Rosalina era nada comparado ao veneno da ganância que há anos consumia a alma dele. E o sertão, com seus segredos antigos, estava prestes a cobrar a conta. A vida o faria pagar caro por cada lágrima que Rosalina derramou naquele chão seco. A dor era uma criatura viva, roendo seus músculos, nublando sua visão. Rosalina, uma mulher de 40 e poucos anos, mas cuja aparência carregava o peso de um século de sofrimento, tentou se arrastar. Suas mãos, calejadas pelo trabalho incessante na roça e nos afazeres domésticos, afundavam na poeira quente. Cada movimento era uma agonia. Ela pensava em Amâncio, no homem com quem se casara ainda moça, cheia de sonhos que foram sendo esmagados um a um, como flores pisoteadas no caminho. Ele nunca a amara. Ela era apenas parte da propriedade, um objeto útil para cozinhar, limpar e satisfazer suas vontades. Sua crueldade não era de explosões, mas de um silêncio cortante, de um desprezo constante que a diminuía dia após dia. Ela se lembrava das raras vezes que tentou expressar um desejo, uma opinião, e foi recebida com um olhar que a gelava por dentro, um olhar que dizia que ela não era nada. Agora, esse nada era tudo o que ela tinha, sozinha, com a morte se aproximando a cada batida febril de seu coração. O sol continuava sua jornada impiedosa pelo céu, e a sombra de um urubu começou a circular alto, um mau presságio que apenas confirmava seu desespero. Se ao menos ela soubesse a verdade sobre aquela terra, sobre o porquê de Amâncio a cobiçar tanto, talvez entendesse a profundidade de sua maldade. Mas seu mundo era pequeno, limitado pelas cercas da ignorância que ele construiu ao seu redor. O veneno era rápido. Sua perna estava inchada e roxa, e a dormência começava a subir, um prenúncio do fim. A sede queimava sua garganta, uma sede tão intensa que ela sonhava com uma única gota de água. Ela chamou o nome de Amâncio uma última vez, um sussurro rouco que o vento levou e dissipou no nada. Foi um apelo inútil, o último eco de uma esperança tola. Ele estava na casa, provavelmente revirando seus poucos pertences, procurando o único documento que lhe interessava, um pedaço de papel velho que o pai de Rosalina lhe dera no leito de morte. Amâncio sempre dizia que era um papel sem valor, mas o guardava com um cuidado obsessivo. A ironia era brutal. Ele a deixava morrer por uma terra que, sem ela, não lhe pertenceria de fato.
mas ele ainda não sabia disso. Rosalina fechou os olhos, entregando-se ao delírio que começava a tomar conta de sua mente. Imagens de sua juventude, de um tempo em que ainda sorria, dançavam diante de seus olhos. Ela viu o rosto de seu pai, um homem simples e bom, que lhe dizia para ser forte. Mas como ser forte quando seu corpo inteiro estava sendo consumido pelo veneno e pela traição? Naquele momento de quase rendição, quando a escuridão começava a envolvê-la, uma sombra se interpôs entre ela e o sol. Não era a sombra do urubu, era maior, mais densa, era a sombra de um homem. Quando tudo parecia perdido, ele surgiu como uma aparição entre as sombras do entardecer. Um homem de pele bronzeada, cabelos longos e negros e olhos tão profundos que pareciam conter todos os segredos daquele sertão antigo. Ele não era da região. Suas feições eram diferentes, nobres e selvagens. Era um homem apache, um fantasma de um povo que muitos acreditavam ter desaparecido daquelas paragens. Ele se moveu com um silêncio e uma graça que contrastavam com a brutalidade do ambiente. Sem dizer uma única palavra, ele se ajoelhou ao lado de Rosalina. Seu olhar percorreu o corpo dela, parando na perna inchada. Ele não demonstrou surpresa ou hesitação. Com uma firmeza surpreendente, ele a ergueu nos braços. Rosalina, em seu delírio, sentiu-se leve como uma pluma. O homem começou a andar, afastando-se da casa que fora sua prisão por tantos anos, carregando-a para o coração do sertão, para um lugar desconhecido e talvez mais perigoso. Mas nos braços daquele estranho, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu medo. Sentiu uma estranha sensação de segurança, como se estivesse sendo resgatada não apenas da morte, mas de uma vida inteira de abandono. O destino tinha uma surpresa reservada para Amâncio, uma surpresa que estava sendo carregada nos braços de um guardião silencioso. A injustiça sofrida por Rosalina não começara com a picada da cobra, mas se acumulara ao longo de 2 décadas de um casamento cruel. Amâncio a escolhera não por amor, mas por cálculo. Ele era um homem cuja única religião era o dinheiro e cuja única ambição era a posse. Ele soube, desde o início, que a família de Rosalina tinha raízes profundas naquela terra, uma terra que todos os outros consideravam inútil e amaldiçoada. Ele via potencial onde ninguém mais via. Rosalina, com sua natureza ingênua e seu coração que só queria amar, foi a ferramenta perfeita para seu plano. Ela era a herdeira daquele pó, e ele se tornaria dono dela, e, consequentemente, de tudo o que era dela. Nos primeiros anos, ele disfarçou sua natureza com uma gentileza fria e distante. Mas logo que o pai dela morreu, as máscaras caíram. A humilhação se tornou diária. Ele a criticava por tudo: a comida, a limpeza, sua aparência. Ele a isolou do pouco que restava de sua rede de amigos e vizinhos, espalhando que ela era uma mulher difícil e de pouca inteligência. Can you believe such cruelty? Um homem que destrói a alma de uma mulher apenas para satisfazer sua ganância. Ele a transformou em uma sombra dentro da própria casa. Os dias de Rosalina eram uma repetição de tarefas exaustivas e solidão. Ela acordava antes do sol nascer para preparar o café de Amâncio, um café que ele frequentemente reclamava estar frio ou fraco demais. Ela cuidava da pequena horta, dos animais e mantinha a casa impecável, tudo sob o olhar vigilante e desaprovador dele. O sofrimento dela era um espetáculo silencioso. Suas mãos, que antes eram macias, tornaram-se ásperas e cortadas. Suas costas doíam constantemente, mas a dor física era ofuscada pela dor emocional, pelo vazio de nunca receber um elogio, um gesto de carinho, um olhar de reconhecimento. Quantas noites ela chorou em silêncio, abraçada ao travesseiro, para que ele não ouvisse seus soluços.
Suas lágrimas regaram a terra seca de seu travesseiro, um testemunho mudo de sua agonia. Life would make him pay for every tear. Cada desprezo, cada palavra áspera era uma semente de karma que ele plantava, sem saber que a colheita seria terrível. Ele a via como fraca, como uma criatura patética que dependia dele para tudo. O que aquele homem cruel não entendia era que na resiliência silenciosa de Rosalina havia uma força que ele jamais poderia compreender. Uma força que estava prestes a ser despertada. Ela tentou buscar ajuda, mas suas tentativas foram frustradas pela teia de mentiras que Amâncio tecera. Certa vez, anos atrás, ela juntou coragem para conversar com o padre da cidade vizinha. Com a voz trêmula, ela falou sobre sua solidão e a frieza do marido. O padre, um homem bem intencionado, mas ingênuo, já havia sido preparado por Amâncio. Meses antes, em uma de suas raras idas à cidade, Amâncio fizera uma doação generosa para a igreja e confidenciara ao padre, com falsa preocupação, que sua esposa sofria de melancolia e fantasias, que ela era uma mulher frágil que precisava de paciência. O padre, então, aconselhou Rosalina a orar mais, a ser uma esposa mais submissa e a encontrar alegria em servir seu marido. Ela saiu da igreja com o coração ainda mais pesado, sentindo-se culpada e incompreendida. Outra vez, ela tentou falar com uma prima distante, mas a resposta foi um eco da voz de Amâncio. Homem é assim mesmo, Rosalina. Você tem um teto, comida na mesa. Agradeça a Deus e não crie problemas. O mundo parecia conspirar para mantê-la em sua jaula. If only they knew the truth. Se ao menos pudessem ver as feridas invisíveis que ele infligia nela todos os dias. Mas a fachada de Amâncio era impecável. Para a pequena comunidade, ele era um homem sério, trabalhador, que cuidava de sua esposa doente. A crueldade dele era uma obra de arte da dissimulação. A picada da cobra foi o ápice de sua maldade, o ato final de seu plano. Nas semanas anteriores, ele se tornara ainda mais obcecado com o velho documento de terra. Ele o estudava à noite, à luz de um lampião, com um brilho febril nos olhos. Ele pressionava Rosalina, perguntando se seu pai havia dito mais alguma coisa sobre aquelas terras, se havia algum outro papel, algum segredo. Ela, honestamente, não sabia de nada. A terra sempre fora apenas o lugar onde viviam, um lugar de trabalho duro e pouca recompensa. A frustração de Amâncio crescia. Ele sabia, por meio de boatos e de um geólogo corrupto que contatara em segredo, que aquele sertão árido escondia algo valioso sob sua superfície. Riqueza. Talvez água em abundância, talvez minérios. Ele precisava da posse legal e definitiva, e Rosalina, viva, era um obstáculo. Se ela morresse de causas naturais, como um acidente infeliz com uma cobra, ele, como viúvo, teria o caminho livre para reivindicar tudo. Ele não a empurrou para a cobra, não. Sua maldade era mais sutil. Ele simplesmente a levou para a área mais remota da propriedade. Uma área que ele sabia ser infestada de serpentes, com a desculpa de procurar uma cabra perdida. E quando o inevitável aconteceu, ele simplesmente se afastou. A frieza de seu ato era de gelar o sangue. Can you imagine this mother's pain? Rosalina não era mãe, mas carregava a dor de todas as mulheres traídas e abandonadas. O sofrimento dela era a semente da vingança que o destino estava cultivando. O homem Apache, cujo nome era Iná, carregou Rosalina por um caminho que ela nunca soube que existia. Ele se movia por entre as pedras e a vegetação espinhosa com uma certeza que só alguém nascido naquela terra poderia ter. Ele a levou para uma gruta escondida atrás de uma cortina de vegetação seca, uma abertura quase invisível na face de um pequeno rochedo. Dentro, o ar era fresco e o silêncio profundo. Era um santuário. Iná deitou-a delicadamente sobre uma cama de folhas secas e peles de animais.
Ele então desapareceu por um instante e voltou com raízes e folhas que ele começou a mascar. Com a boca, ele aplicou a pasta sobre a ferida da picada, um método antigo e poderoso para extrair o veneno. Rosalina, em seus raros momentos de lucidez, observava o rosto concentrado do homem. Não havia luxúria ou malícia em seu olhar, apenas um foco intenso e curativo. Ele era um guardião, um curandeiro. Ele cuidou dela com uma paciência infinita, trocando os curativos de ervas, dando-lhe água de um pequeno poço no fundo da caverna, gota a gota. Aos poucos, a febre começou a ceder. A dor lancinante se transformou em uma dor suportável. O veneno estava sendo vencido não apenas pela medicina ancestral, mas pela força de um cuidado genuíno, algo que Rosalina não recebia há décadas. Enquanto Rosalina lutava pela vida na gruta escondida, Amâncio celebrava sua suposta liberdade. Ele esperou 2 dias para ter certeza de que qualquer chance de sobrevivência dela seria nula. Então, com uma expressão de falso luto ensaiada no espelho, ele foi até a cidade. Ele contou a todos que encontrou sobre a tragédia. "Minha pobre Rosalina", ele dizia com a voz embargada, "foi picada por uma jararaca. Eu corri para buscar ajuda, mas quando voltei, era tarde demais." As pessoas, enganadas por sua atuação, ofereciam suas condolências. "Que desgraça", diziam. "Você era um bom marido para ela." "Do people like this really exist?" Sim, eles existem e se escondem atrás de máscaras de normalidade. Amâncio aproveitou a onda de simpatia para ir ao cartório. Ele apresentou a certidão de casamento e o velho documento de terra do pai de Rosalina, junto com uma declaração de óbito que ele conseguiu de um médico corrupto da cidade vizinha, a quem pagou uma quantia generosa. Ele queria transferir a propriedade para seu nome o mais rápido possível, mas ele encontrou um obstáculo inesperado. O escrivão, um homem meticuloso e honesto, olhou para o documento antigo e franziu a testa. "Senhor Amâncio", disse ele, "este documento é muito antigo e incomum. Ele menciona um pacto com os povos nativos e tem marcações que não reconheço. Precisarei de tempo para verificar sua autenticidade. Não posso fazer a transferência imediatamente." A fúria de Amâncio foi contida a duras penas. Ele não podia acreditar que a burocracia estava atrapalhando seu triunfo. Na gruta, a recuperação de Rosalina era lenta, mas constante. A cada dia, ela se sentia um pouco mais forte. A comunicação com Iná era feita de gestos e olhares. Ele era um homem de pouquíssimas palavras, e as que ele conhecia em português eram raras. Mas seus olhos falavam volumes. Havia neles uma tristeza antiga, mas também uma força inabalável. Rosalina começou a notar detalhes. Iná tinha uma pequena tatuagem no pulso, um símbolo que parecia um sol, com uma serpente enrolada. Certo dia, enquanto ele preparava mais um de seus remédios de ervas, seu colar balançou para fora da camisa. Na ponta havia um pingente de pedra polida com o mesmo símbolo gravado. Rosalina sentiu uma pontada de reconhecimento, uma memória antiga e nebulosa tentando vir à tona. Ela se lembrou de seu pai, nos últimos dias de vida, lhe entregando o documento e um pequeno amuleto de madeira, dizendo para ela nunca perder nenhum dos dois. O amuleto, que ela usava em um cordão sob a roupa, tinha um desenho entalhado. Com as mãos ainda trêmulas, ela puxou o cordão. No amuleto de madeira, desgastado pelo tempo, estava o mesmo símbolo, um sol com uma serpente enrolada. Ela mostrou o amuleto para Iná. Quando ele viu, seus olhos se arregalaram. Ele se aproximou, pegou o amuleto com uma reverência quase religiosa e depois olhou para Rosalina de uma forma diferente, com um reconhecimento profundo. Naquele momento, tudo mudou. Ela não era apenas uma mulher que ele salvara. Ela era alguém que ele estava esperando.
Amâncio estava cada vez mais impaciente. Ele voltou ao cartório várias vezes, pressionando o escrivão, que se mantinha firme. Ainda estou investigando, senhor Amâncio. Há registros na capital sobre um antigo acordo de terras nesta região. Não é tão simples quanto parece. Em sua arrogância, Amâncio começou a cometer erros. Ele começou a gastar o dinheiro que não tinha, prometendo pagamentos a comerciantes com base na futura venda da terra. Ele falava abertamente sobre seus planos de trazer maquinário pesado, de limpar a área. Um velho da cidade, seu tião, que conhecera o avô de Rosalina, ouviu as bravatas de Amâncio e o advertiu. Cuidado, moço, essa terra não é comum. Ela tem dono e não é do tipo que se engana no papel. Ela tem guardião. Amâncio riu na cara do velho. Guardião? O único guardião aqui sou eu, e a lei está do meu lado. Ele chamou o velho de senil e supersticioso, mas a semente da dúvida foi plantada. O que aquele velho queria dizer? A verdade estava se aproximando, como uma tempestade de poeira no horizonte, e Amâncio, cego por sua ganância, não conseguia vê-la. Ele estava tão perto de seu objetivo, mas cada passo que dava em direção a ele era um passo em direção ao abismo. But karma never forgets. E a paciência do destino estava se esgotando. A revelação começou a se desenrolar na quietude da gruta. Iná, vendo o amuleto de Rosalina, pegou um pedaço de carvão do fogo e começou a desenhar na parede lisa da caverna. Ele não era um artista, mas seus desenhos eram claros e cheios de significado. Ele desenhou o sol e a serpente. Depois, desenhou uma montanha, um rio que não existia mais na superfície, e um homem de sua tribo apertando a mão de um homem branco. Ele apontou para o homem branco e depois para Rosalina. Apontou para o homem da tribo e depois para si mesmo. Rosalina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A história que seu pai nunca lhe contara por completo começou a tomar forma. Seu bisavô não fora um simples poceiro. Ele fora um homem justo que, ao chegar àquelas terras, encontrou a tribo de Iná e, em vez de expulsá-los, fez um acordo. A tribo lhe mostrou as fontes de águas secretas, os lugares sagrados e as riquezas escondidas da terra. Em troca, a família de Rosalina seria a protetora da terra, garantindo que o modo de vida deles e a natureza fossem preservados. O documento que Amâncio cobiçava não era um simples título de propriedade. Era a formalização desse pacto sagrado. A família de Rosalina era a guardiã legal e a tribo de Iná, a guardiã espiritual. Eles eram sócios, protetores de um segredo. A compreensão atingiu Rosalina como um raio. Toda a sua vida ela se sentira insignificante, uma mulher pobre vivendo em uma terra pobre. Mas a verdade era que ela era a herdeira de um legado, a guardiã de uma riqueza que não era apenas material, mas espiritual. A terra não era estéril, era sagrada e viva. E Amâncio? Ele nunca soubera de toda a verdade, mas sua ganância farejara o potencial. Ele se casou com ela, a última descendente, para roubar não apenas um pedaço de chão, mas a alma daquele lugar. Sua crueldade, seu desprezo, sua tentativa de matá-la. Tudo fazia um sentido terrível agora. Ele não queria apenas se livrar dela, ele queria apagar o último elo do pacto para que pudesse profanar a terra sem impedimentos. Com as mãos trêmulas de emoção e raiva, Rosalina pediu a Iná que a ajudasse a se levantar. Ela precisava recuperar o documento. Ela se lembrava de onde Amâncio o guardava. Em uma pequena caixa de metal, escondida sob uma tábua solta no assoalho do quarto. Ela e Iná esperaram o anoitecer. Guiados pela lua, eles se moveram sorrateiramente em direção à casa que fora sua prisão. O lugar estava escuro e silencioso. Amâncio estava na cidade, provavelmente comemorando sua vitória iminente. Eles entraram na casa. O cheiro de poeira e abandono já estava impregnado no ar.
Para Rosalina, voltar àquele lugar era como visitar um túmulo. Mas agora ela não era mais uma vítima. Ela era uma guerreira reivindicando o que era seu. Ela foi direto ao quarto, levantou a tábua solta e pegou a caixa de metal. Com o coração batendo forte, ela a abriu. Lá estava o documento, amarelado e frágil. Mas junto com ele havia outros papéis que ela não conhecia. Eram cartas. Cartas trocadas entre Amâncio e o geólogo corrupto, detalhando o potencial mineral da Terra e os planos para explorar tudo assim que o obstáculo feminino fosse removido. Havia também um rascunho do atestado de óbito falso. A prova da premeditação, da crueldade calculada, estava ali em suas mãos. As lágrimas que rolaram pelo rosto de Rosalina não eram de tristeza, mas de uma fúria justa e purificadora. Iná colocou a mão em seu ombro, um gesto de apoio silencioso e inabalável. O que Amâncio não sabia era que, ao deixar Rosalina para morrer, ele a libertou. Ele a jogou nos braços do único homem que poderia revelar a verdade e ajudá-la a lutar. A ironia era simplesmente divina. Ele havia criado sua própria nêmesis. O dia da detonação da verdade chegou de forma espetacular. Amâncio finalmente conseguiu intimidar o escrivão com ameaças veladas e conseguiu uma ordem judicial provisória baseada em seus documentos falsificados. Radiante de triunfo, ele contratou 2 capangas e foi até a propriedade para tomar posse oficialmente e começar a demarcar a área para sua exploração. Ele chegou em sua caminhonete velha, levantando uma nuvem de poeira, o sorriso de vitória estampado em seu rosto. Ele desceu do veículo, sentindo-se o rei daquele mundo de poeira que ele logo transformaria em ouro. Mas seu sorriso congelou e desapareceu, substituído por uma máscara de choque e incredulidade. Em frente à casa humilde, esperando por ele, estavam 2 figuras. Uma era Rosalina, de pé, mais magra, mas com uma postura ereta e um olhar de aço que ele nunca vira antes. Ela não era mais a mulher encurvada e assustada que ele abandonara para as cobras. Ao lado dela, imóvel e imponente como uma estátua de rocha, estava Iná, com os braços cruzados e um olhar que parecia perfurar a alma de Amâncio. A cena era tão surreal que Amâncio piscou, pensando ser uma miragem, um truque do calor. Rosalina, ele gaguejou, a voz falhando. Como você está viva? Naquele momento tudo mudou. A expressão de choque no rosto de Amâncio era uma obra de arte da justiça divina. Seu queixo caiu, seus olhos se arregalaram e a cor sumiu de seu rosto, deixando-o com a palidez de um fantasma. Ele olhou de Rosalina para Iná e de volta para Rosalina, sua mente gananciosa e limitada, lutando para processar o impossível. O que significa isso? Quem é esse homem? Ele balbuciou, apontando com um dedo trêmulo para Iná. Os 2 capangas que ele trouxera também pararam, confusos e intimidados pela presença silenciosa do homem Apache. Rosalina deu um passo à frente. Ela não gritou, ela não chorou. Sua voz, quando falou, era calma, fria e carregada com o peso de 20 anos de dor e da força recém-descoberta. Este é Iná, o verdadeiro guardião desta terra, disse ela. E eu, Amâncio, sou a verdadeira dona, aquela que você deixou para morrer. Ela ergueu o documento original, o pacto sagrado. Este papel aqui, que você tanto cobiçou sem nunca entender, me dá o direito, não o seu papel falso. Então, ela ergueu as cartas. E estes aqui, estes provam que você é um ladrão e um assassino. A cada palavra, Amâncio recuava um passo, como se estivesse sendo atingido por golpes físicos. A realidade o atingiu com a força de um trem desgovernado. Ele não era o rei, ele era um tolo, um criminoso desmascarado. Ele percebeu com um horror que gelou seu sangue o tamanho de seu erro. Ele não apenas falhou em matá-la, ele a transformou em sua juíza e carrasca. O desespero tomou conta de Amâncio.
A fachada de homem durão se desfez, revelando o covarde patético que ele sempre fora. Ele caiu de joelhos na poeira, o mesmo pó onde ele deixara sua esposa para morrer. Rosalina, meu amor, perdoe-me. Ele chorou, as lágrimas agora reais, mas eram lágrimas de autocomiseração, não de arrependimento. Foi um erro, eu estava cego pela ambição. Eu te amo, Rosalina, por favor. Suas súplicas eram nojentas, patéticas. Rosalina o olhou com um desprezo frio. O amor que ela um dia sentira por ele estava morto e enterrado, junto com a mulher fraca que ela fora. Seu amor é veneno, Amâncio. O mesmo veneno que você esperava que a cobra me desse, respondeu ela. Nesse exato momento, como se o destino tivesse um timing teatral, 2 carros da polícia surgiram no horizonte, levantando ainda mais poeira. Eles haviam sido chamados pelo escrivão honesto, que após as ameaças de Amâncio, contatou as autoridades estaduais para relatar a tentativa de fraude e a estranha história daquelas terras. Os policiais, liderados por um delegado sério, chegaram e avaliaram a cena. O homem de joelhos, a mulher de pé com papéis na mão, o imponente indígena ao lado dela. Rosalina, com a voz firme, entregou os documentos ao delegado. Delegado, este homem tentou me matar para roubar minha terra. Aqui estão as provas. O delegado leu as cartas, olhou para o atestado de óbito falso e para a cara de pavor de Amâncio. A justiça, por tanto tempo cega, finalmente abriu os olhos. A justiça poética foi rápida e implacável. Os policiais levantaram Amâncio do chão com brutalidade. Ele não resistiu, estava paralisado pelo choque e pelo medo. As algemas clicaram em seus pulsos, o som metálico ecoando pelo silêncio do sertão. Era o som de sua vida terminando. Os 2 capangas, vendo a situação, tentaram fugir, mas foram rapidamente interceptados e presos como cúmplices. A humilhação de Amâncio foi pública e completa. Ele foi arrastado para o carro da polícia, chorando e implorando, na frente de Rosalina e Iná, que o observavam com uma serenidade implacável. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. A história da esposa abandonada para morrer que retorna para desmascarar o marido cruel se tornou a lenda da região. Todos que antes ofereciam condolências a Amâncio, agora o amaldiçoavam. Sua reputação, que ele construíra com tanto cuidado, foi pulverizada em um único dia. O narrador, como um juiz moral, se regozija em tal espetáculo. Era o karma em sua forma mais pura e bela. Cada lágrima de Rosalina se transformou em um prego no caixão da liberdade de Amâncio. No tribunal, o julgamento foi um mero formalismo. As provas eram esmagadoras. As cartas, o atestado de óbito falso, o testemunho do médico corrupto que confessou tudo em troca de uma pena menor e o depoimento poderoso e digno de Rosalina. Ela contou sua história, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Ela descreveu os anos de abuso emocional, o abandono, a dor do veneno e a traição. O júri não precisou de muito tempo para deliberar. Amâncio foi condenado por tentativa de homicídio qualificado, fraude e falsificação. O juiz, ao proferir a sentença, fez um discurso duro sobre a ganância e a crueldade, olhando diretamente para Amâncio, que tremia na cadeira dos réus. Ele foi sentenciado à pena máxima, 25 anos de prisão em regime fechado. Seus bens, que eram poucos, foram confiscados. A terra, a joia da coroa de sua ambição, nunca seria sua. Ele foi levado para a penitenciária, um homem que perdeu absolutamente tudo o que valorizava: a perspectiva de riqueza, sua liberdade e seu nome. Ele passaria o resto de seus dias em uma cela de concreto, olhando para as paredes e lembrando do rosto de Rosalina, não o rosto submisso que ele desprezava, mas o rosto forte e vitorioso que o condenou. Soon he would pay dearly for his cruelty. E o pagamento começara.
A vingança do destino não se limitou a Amâncio. Os vilões secundários também tiveram seu castigo. O geólogo que se associara à ganância dele foi indiciado, perdeu sua licença profissional e teve que vender tudo o que tinha para pagar advogados, terminando na pobreza. O médico que assinou o atestado falso foi expulso da comunidade médica e enfrentou acusações criminais. Os dois capangas receberam penas menores por cumplicidade, mas suas vidas de pequenos crimes chegaram a um fim vergonhoso. A teia de corrupção que Amâncio tentou tecer se desfez, e todos que nela se enredaram foram arrastados para o fundo com ele. A justiça foi completa, abrangente e profundamente satisfatória. Rosalina, por outro lado, emergiu das cinzas de sua vida anterior como uma fênix. Com o documento legal em mãos e a ajuda de advogados honestos contratados com um fundo que a promotoria estabeleceu para vítimas, ela teve sua posse da terra totalmente legalizada. E não era qualquer terra. As investigações confirmaram o que o Pacto Antigo já sabia. O subsolo era rico em água, formando um dos maiores aquíferos da região, e também continha depósitos de minerais valiosos. Rosalina, a mulher que Amâncio considerava um nada, era agora uma das mulheres mais ricas e poderosas do estado. A ironia era tão espessa que se podia cortá-la com uma faca. O epílogo moral da história de Rosalina foi escrito ao longo dos 5 anos seguintes. O tempo, que antes era seu inimigo, tornou-se seu maior aliado. A terra, sob seus cuidados e com a sabedoria de Iná e seu povo, floresceu. Onde antes havia apenas poeira e desolação, agora havia vida. Usando a vasta riqueza de forma consciente, Rosalina não criou um império de exploração, mas um oásis de esperança. Ela fundou o Santuário da Fênix, uma grande cooperativa e refúgio para mulheres que, como ela, haviam sofrido nas mãos da violência e do abuso. Elas cultivavam a terra de forma sustentável, criavam artesanato e reconstruíam suas vidas, recebendo apoio psicológico, legal e, acima de tudo, sororidade. A mulher que fora isolada pelo marido agora era o centro de uma comunidade vibrante e forte. Can you imagine a transformation so complete? Da beira da morte ao centro da vida. Ela honrou o pacto de seus ancestrais, compartilhando os lucros e a gestão da terra com os descendentes da tribo de Iná, que puderam restaurar sua cultura e viver com dignidade. Iná permaneceu ao seu lado, não apenas como um guardião, mas como seu parceiro, seu igual. O amor deles não nasceu de palavras, mas de gestos de cura, respeito e admiração mútua. Era um amor forjado na adversidade e solidificado na justiça. E quanto a Amâncio, sua queda foi permanente e absoluta. As notícias de sua vida na prisão chegavam ocasionalmente. Ele se tornara um homem velho, amargo e esquecido. Seus colegas de cela o desprezavam por seu crime covarde contra uma mulher. Ele passava os dias em silêncio, atormentado por pesadelos da riqueza que quase teve e da liberdade que perdeu para sempre. Ninguém nunca foi visitá-lo. Ele foi apagado da história, uma nota de rodapé vergonhosa no conto triunfante de sua ex-esposa. Ele era a personificação da ruína que a ganância traz. A punição dele não foi apenas a perda da liberdade, mas o tormento eterno de saber que ele mesmo forjou a chave de sua própria cela. O narrador deixa claro a lição. A crueldade é um veneno que, no final, sempre consome quem o carrega. A vida, com sua paciência infinita, sempre encontra uma maneira de equilibrar a balança. Esta história nos lembra de uma verdade universal e atemporal. O karma nunca esquece um endereço. Aqueles que semeiam a maldade, a traição e o desprezo, inevitavelmente colherão a tempestade da destruição. Amâncio acreditava que sua astúcia o colocava acima dos outros, que sua falta de coração era uma força. Ele estava errado.
Sua maior fraqueza era a incapacidade de ver o valor e a força naquilo que ele desprezava. A bondade, a resiliência e a lealdade de Rosalina. Que esta história sirva como um aviso. Nunca subestime a força de um coração que foi partido, pois quando ele se reconstrói, torna-se inquebrável. E nunca julgue pela aparência, pois no chão mais seco e rachado pode estar escondida a fonte da água mais pura. A ganância sempre carrega em si a semente de sua própria punição. Lembre-se sempre que aqueles que vivem para destruir os outros acabam, no fim, destruindo apenas a si mesmos. A justiça pode tardar, pode parecer adormecida, mas ela nunca, jamais falha.